Boa tarde para você que está nos acompanhando a partir de agora, ó, 60 minutos, eu e você coladinhos até as 2h30 da tarde. E eu quero a sua participação. Acessa lá Facebook, a página da Band RS, para nos assistir ali ao vivo. Escreva pra gente, mande a sua mensagem. Vamos seguir juntos então, trazendo as últimas informações, tudo que foi notícia aqui no estado nas últimas horas. Quando uma ideia tem potencial para ser vendável, hein? O que é preciso saber ou fazer para tornar aquele seu sonho num negócio? De curto prazo, mas com alta rentabilidade. Talvez virar uma referência no mercado, fazer história mesmo. Para isso, é preciso estar aberto para conversar, ouvir outras opiniões e, mais do que nunca, ter coragem para embarcar no mundo que para você pode ser totalmente novo. Hoje, um dos nossos assuntos será como se inicia uma startup. Mas você vai ver também. Mercado em expansão, as curiosidades de quem produz cerveja em Porto Alegre e os detalhes de um evento que vai reunir milhares de amantes da bebida aqui na capital. Denúncia digital. A partir de hoje, denúncias para a polícia podem ser feitas pela internet. Será possível enviar até fotos e vídeos. Em extinção. Baleias francas foram registradas no cassino, no litoral sul do estado. A cena rara foi captada por responsáveis de um projeto que faz pesquisas em prol da conservação da espécie. Susto na praia. Tradicional restaurante de Atlântida, no litoral norte, pegou fogo. As chamas foram altas e se espalharam rapidamente. Ninguém se feriu. Morte em Igrejinha. Caminhão desgovernado atinge 2 casas e automóveis que estavam estacionados na Feira do Produtor, às margens da RS 020, no Vale do Paranhana. O motorista do caminhão morreu. Que imagem lá de Igrejinha, né? Daqui a pouco mais detalhes. Você sabia que a cada 2 dias abre uma nova cervejaria aqui no Brasil? E que o Rio Grande do Sul é o maior produtor da bebida, superando São Paulo e até Minas Gerais? Mercado em expansão e aquecido, é o que dizem os especialistas. Nossa equipe foi ao 4º distrito, na zona norte aqui de Porto Alegre, região que reúne o maior número de fabricantes de cerveja aqui na capital. O prazer que resulta de 4 ingredientes: malte, levedura, lúpulo e água. Porto Alegre é considerada a capital da cerveja artesanal. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são 35 estabelecimentos como este. O Rio Grande do Sul é o estado que mais produz a bebida no país, seguido de São Paulo e Minas Gerais. Lisandro trocou a carreira de advogado para encarar esse mercado competitivo há 2 anos e não se arrepende. Uma por satisfação pessoal, buscando uma qualidade de vida melhor e um prazer mesmo, que é uma coisa muito gratificante para nós produzir cerveja. E tive um incentivo muito grande, que é da família. A cervejaria dele produz 3.500 litros por mês. São 8 tipos de cerveja. O carro-chefe daqui é a Pale Mate, feito com erva mate, e a Porter Pepper, uma cerveja escura que leva a pimenta na receita. A gente precisa estar desenvolvendo produtos novos para colocar no mercado, porque a cerveja artesanal ainda tem uma fatia muito pequena de consumidores. E cada vez mais as pessoas têm procurado conhecer, saber como é que é, introduzir nessa aventura aí que é tomar cerveja artesanal. Carlos também produz cerveja. O sociólogo, que trabalhou 25 anos em multinacionais no Departamento de Recursos Humanos, deixou a carreira de lado para viver a paixão de produzir cerveja. Ele é dono de uma Cobrewing, uma fábrica compartilhada. Aqui, 7 marcas revezam os equipamentos, o que reduz os custos de manutenção e gastos básicos. O espaço possibilita produzir sem precisar de grandes investimentos. Foi criado com a intenção de dar uma mão para aquele cervejeiro que faz a sua cerveja em casa e que está louco para entrar no mercado. E para ele não entrar no mercado de forma irregular, ele vindo para cá, na Cobrewing, que a gente chama, que é um compartilhamento de espaço cervejeiro, ele vai ser legalizado. Aqui nós temos uma planta legalizada e o estilo que ele fabrica, ou os estilos que ele fabricava em casa, ele pode passar a fabricar aqui, ele fabricar, não é nós que fazemos a cerveja, ele mesmo põe a mão, de forma legal. E a cerveja é boa. Carlos já foi premiado na Copa de Cerveja de Porto Alegre com essa Belgian Dark Strong Ale. Esse ano ele criou uma cerveja única, com dezenas de maltes diferentes, que estará disponível no Festival Sul-Americano de Cerveja. Um evento em que produtores têm a oportunidade de apresentar os diversos sabores e aromas.
Nós vamos ter, além das cervejas daqui do Brasil, do Uruguai, da Argentina, enfim. É muito bom ter esse tipo de evento com esse porte, com esse tamanho, né? Porque fomenta o mercado, enfim, faz circular a troca de ideias, de conhecimento e a possibilidade de tu poder encontrar num evento, num local maravilhoso, centenas de estilos que tu pode degustar. Olha, e é justamente sobre cerveja que a gente vai seguir o papo por aqui. É que começa amanhã na Fiergs, na Zona Norte aqui de Porto Alegre, a terceira edição do Festival Sul-Americano de Cerveja. Recebemos o idealizador do evento e produtor, o Fabrício Scalco. Fabrício, boa tarde para você. Tarde. Não posso te oferecer uma cerveja, mas eu posso te oferecer um chimarrão, você aceita? Aceito. Então tá, vamos começar com um chimarrão aqui para a gente poder conversar. Fabrício, me conta assim, por que o gaúcho gosta tanto dessa bebida, hein? Pois é, então, esse é um dado interessante, assim, né? É algo histórico no Rio Grande do Sul. Já aí no século XIX já existia a produção de cerveja artesanal, né? No Rio Grande do Sul, e aí em determinado momento isso arrefeceu, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, existia uma produção muito grande. E aí depois isso mudou, esse mercado mudou, entrou uma nova cultura cervejeira, que é o que a gente vive até então hoje, né? Que não é uma cultura de cerveja não artesanal, né? E aí em 1995 o Dado retoma isso, o Dado Beer retoma esse sentimento, essa proposta artesanal, e aí daí para frente ela começa a retomar isso, né? Esse processo cervejeiro no Rio Grande do Sul. Tem muito a ver, talvez, com a etnia, né? As nossas etnias aí, alemãs, italianas. Então, a gente tem esse povo muito forte no Rio Grande do Sul, né? Que contribui para isso, né? Fazendo com que o Rio Grande do Sul seja um polo cervejeiro, né? Com mais microcervejarias do que São Paulo, né? Que é um estado proporcionalmente muito maior que o nosso, né? Essa nos coloca em primeiro lugar aí na produção. E cerveja de qualidade, né? Vou fazer uma pergunta bem longa para deixar tu apreciar um pouco do chimarrão, Fabrício. Mas a gente já cansou aí de fazer matérias, reportagens, de subir a serra, mostrar aí exemplos de meninos que começaram assim, fazendo em casa, como você mesmo estava me contando aqui um pouquinho antes de começar o programa, e virou uma referência, virou moda, assim, digamos, uma moda boa, porque isso é rentável, né? Sim, e além de rentável, é um universo completamente diferente, um universo maravilhoso, porque depois que tu descobre a cerveja artesanal, tem 200 estilos para te provar, sabe? 200 aromas diferentes, 200 sabores diferentes, muito mais que isso, né? Dá para fazer de qualquer aroma, assim? Qualquer sabor, né? Estilo que a gente chama, né? Estilo, então, e sempre estão se resgatando o estilo, porque a história da cerveja, ela remonta aí a 10 mil anos, né? A história da humanidade está atrelada à história da cerveja, né? Então, tem muitos estilos que o pessoal acabou tipo, não faz mais, né? Deixou de lado, enfim. E às vezes muitas pessoas acabam buscando isso. Tem cervejeiros que vão pesquisar para saber como é que era feita a cerveja na Inglaterra em 1912. Né? Então, lá tinha um estilo diferente, porque em determinado momento da economia faltou um pouco de lúpulo, então a cerveja utilizava menos lúpulo, então ela não tem tanto lúpulo. Então, tem algumas variações. Porque, volto a dizer, faz parte da história humana, né? Então, a cada momento da história existia alguma peculiaridade e a cerveja acompanha isso, né? Então, por isso que existe muito curioso, muitas pessoas tentando entender, porque é um universo muito rico, é muito rico. Depois que tu descobre isso, tu quer cada vez buscar mais, né? Quer apreciar cada vez mais, e bebendo menos e bebendo melhor, né? Eu fiz uma matéria uma vez, conversei com um produtor lá do Nordeste, acho que era, não lembro se era do Ceará, mas era muito interessante a cerveja dele, num evento aqui no Rio Grande do Sul. E você então traz essa possibilidade de trazer pessoas do Brasil todo, até de fora do Brasil, para falar sobre cerveja. É a partir de amanhã nesse evento na Fiergs. Justo, a partir de amanhã. A proposta é celebrar isso, né? Que a gente tem uma grande celebração do universo cervejeiro, né? São mais de 30 cervejarias, né? Então a gente quer realmente que as pessoas possam celebrar esse momento, né? A gente fazendo integração com a Latinoamérica, né, com os sul-americanos, argentinos, uruguaios. A gente vai ter a presença de 4 cervejarias uruguaias aqui. Tem algumas cervejas colaborativas entre argentinos e brasileiros, que é justamente isso, fazer esse intercâmbio de informação, de conhecimento, de insumos, de equipamento entre Argentina e Uruguai, né. Somos referência, né, o Brasil é referência em termos de movimento cervejeiro, como a gente chama, né. Então, a gente está à frente nesse sentido, né, mas, ao mesmo tempo, a América Latina contribui muito com insumos, a exemplo da Argentina, né, que tem produção de lúpulos, algo que o Brasil está começando a engatinhar e que é fundamental no processo cervejeiro ter os insumos, né? Hoje muito do lúpulo é importado, na verdade
100% em termos industriais, o lúpulo é importado na utilização da cerveja, né? Então é justamente isso, integrar esse mercado, né? Fazer uma festa familiar, confortável, amigável, né? Que prevaleça uma boa harmonização, né? Que o apreciador tenha consciência que não é para beber ao extremo, e sim fazer as degustações, provar, né? O copo do evento tem uma marcação de 150 ml e 300 ml, justamente 150 ml está lá à prova. Que é para provar, sente, conhecer os novos gostos. Exatamente, adquirir uma alimentação bacana nos trucks, né? Que tem desde comida mexicana, japonesa, até um bom hambúrguer. Então é justamente isso, celebrar isso, né? Apreciar essa cultura cervejeira. E poder conversar com pessoas e tomar algumas referências, né? Ter um conhecimento diferente. Como é que se aplica a tecnologia, por exemplo, na cerveja? Justo. Então, essa troca é extremamente interessante porque os donos das cervejarias estão lá. Então, quero abrir uma cervejaria. Vou conversar com o dono, entender um pouco a realidade, né? Quais são os gargalos, as dificuldades, se é realmente tão bom, né? Então, essa é uma troca interessante. A gente vai ter uma mini feira de equipamentos, né? Que são as indústrias mesmo de equipamentos que fazem tanques e panelas, como a gente chama no meio cervejeiro, onde se cozinha a cerveja, né? Sim. Linhas de envase, né? Produtores de linha envase, produtores de barris, produtores de chopeiras. Então, tem uma parte aí também da cadeia produtiva no evento, que também serve justamente para a pessoa, quero abrir uma micro cervejaria. Ok, então vamos falar com a indústria, né? Saber fazer um projeto de negócio, entender quanto realmente toda a custa. oportunidade, do início ao fim lá no evento. Do início ao fim. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai ter um ciclo de palestras, né? Então, das 18 às 23 horas, palestras com uruguaios e players brasileiros também, né? Passando um pouco da sua experiência. E no domingo, a gente tem uma Copa, né? Que a ideia justamente é coroar as cervejarias participantes do evento, coroar aí com a melhor cerveja, né? Então, elas se inscreveram para participar da Copa, são juízes renomados, juízes de fora do Brasil, de São Paulo, Paraná, que vêm para avaliar a cerveja, né? E justamente premiar isso, fazer com que a gente suba a régua, né? Que a gente busque a perfeição na cerveja, né? Pô, que legal. Muito obrigada, Fabrício. Eu tenho certeza que quem for lá no evento vai sair assim com uma vontade de montar, de ter um negócio como esse, né? Porque deve ser muito interessante mesmo esse mundo da cerveja. Tanto é que os números mostram, comprovam isso. De fato, é um universo sensacional. Obrigada pela sua presença. Quem quiser mais detalhes, então, aí o evento começa amanhã na Fiergs. Mais eficiência e agilidade. Estamos falando de uma nova ferramenta lançada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, que permite que sejam feitas denúncias online. É o Denúncia Digital 181. Para saber mais sobre essa nova ferramenta, nós vamos ao vivo agora conversar com o repórter Tiziano Kessler. Oi, Tici, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo que acompanha o RS Acontece. Já está funcionando. As primeiras denúncias já chegaram à Secretaria da Segurança Pública através do Denúncia Digital, que funciona a partir do site da Secretaria, que é bem simples, eu vou falar aqui, ssp.rs.gov.br, com a vantagem que agora, além da possibilidade de ligar para o 181, as pessoas podem fazer essa denúncia pelo computador, pelo smartphone e ainda enviar fotos e vídeos que poderão subsidiar o trabalho dos órgãos de segurança pública. A Brigada Militar, a Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros e a Superintendência dos Serviços Penitenciários. O diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, delegado Emerson Vendes, está conosco para explicar melhor o funcionamento desse sistema. Vocês esperam que as pessoas denunciem mais, que isso seja mais fácil? Boa tarde novamente, delegado. Boa tarde. Realmente, a gente espera que aumente o número de denúncias para auxiliar justamente Polícia Militar, Polícia Civil a realizarem seus trabalhos, né? Porque muitas denúncias que chegam hoje, a gente realiza trabalhos de inteligência, realiza trabalhos de investigação, definindo a autoria de crimes e também prendendo foragidos. Então são informações muito importantes que estão com o cidadão gaúcho e é importante que ele possa ter mais essa ferramenta, mais essa possibilidade de encaminhar esses dados para a gente. Então faz parte de um planejamento dentro do RS Seguro a questão de atendimento melhor ao público. Então esse é o objetivo principal, favorecendo para que o próprio cidadão preencha esse dado através da descrição do fato a ser denunciado, a cidade onde ele acontece, as pessoas eventualmente envolvidas,
podendo carregar fotos, vídeos, demais Delegado, documentos. isso é o diferencial, eu queria que explicasse isso. A pessoa pode, no próprio site ali, fazer o upload, subir esses materiais? Sim, tem a possibilidade de subir pelo menos 10 arquivos de até 5 mega cada arquivo, então são 50 mega de possibilidade de arquivos digitais, então vídeos, fotos, pode ser feito um vídeo instantâneo e colocado ali naquele ambiente, a gente vai receber, fazer análise prévia, repassar as inteligências das polícias civis e brigada militar principalmente, também pode acontecer da gente enviar para outros setores, como se for alguma coisa de estrutural do município, a Secretaria de Segurança do município, a parte de inteligência financeira da Secretaria da Fazenda, dentre outras possibilidades, ou seja, o encaminhamento a gente vai dar a esta denúncia, independente se vier com ou sem vídeo, mas se tiver conteúdo, a gente já vai dar esse encaminhamento. Delegado, o delegado me falava, Gabi, telespectadores do RS Acontece, que no 81, o Disque Denúncia, foram 3 mil denúncias nos primeiros 6 meses deste ano. Com esse novo sistema, denúncia digital, a expectativa de receber mais denúncias? Com certeza, a gente tem uma expectativa de aumentar pelo menos 50% nesses primeiros meses, vai depender justamente da divulgação, de como isso for recepcionado também pelo nosso público gaúcho, mas a ideia é que esse sistema passe a ser o sistema principal de recebimento de denúncias do Estado, justamente pela facilidade, não só o computador, o smartphone, o tablet, qualquer meio de acesso à internet, podendo acessar o site da Secretaria de Segurança, clicando no denúncia digital 181, vai poder fazer o encaminhamento desse dado. São a média hoje, até o lançamento desse serviço, eram 16 denúncias por dia que eram encaminhadas a... Ou seja, vai passar de 20. Delegado, a garantia do anonimato ela continua como no 181, só para a gente encerrar. O 181, esse sistema de denúncia, levou à prisão de um autor de um feminicídio na cidade de Alvorada, agora no último final de semana. A denúncia de onde ele estava chegou pelo 181. Sim, chegou no final de semana pelo 181, é um caso de Alvorada, ele estava homiciado aqui em Porto Alegre, foi devidamente localizado pelas forças de segurança e recolhido. Então, continua esse anonimato, é característica do 181 e é característica também levada ao denúncia digital. Muito obrigado ao delegado Emerson Venditti, que é diretor de inteligência da Secretaria da Segurança Pública. Portanto, denúncias com fotos e vídeos também podem ser feitas no site ssp.rs.gov.br. Gabi. Obrigada pela informação, Tiziane, importantíssima essa informação nova, esse implemento da Secretaria de Segurança Pública. Vamos lá, respirem, seguimos no bloco da criminalidade. 3 homens foram presos após a tentativa de assalto a um banco em Cacequi, na região oeste, cidade que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre. Os bandidos arrombaram a janela da agência do Banco do Brasil por volta das 13h30 da madrugada. A Brigada Militar foi acionada e conseguiu prender os criminosos que não chegaram a acessar o dinheiro do cofre. O trio, que tem extensa ficha criminal, foi encaminhado para a delegacia da cidade. A Justiça decretou a prisão do homem que atirou contra a ex-mulher dentro de uma loja em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A vítima passou por uma cirurgia e está em estado grave. O caso ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira e o Gilberto Echauri nos traz mais informações. Olá, Gabriela. Olá a todo mundo que acompanha a Band. E olha, segue foragido o homem que cometeu um disparo no rosto da ex-companheira no município de São Leopoldo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A vítima trabalha em um estabelecimento comercial. O criminoso foi até o local, desceu do veículo, entrou na loja, proferiu o disparo contra a moça e ainda foi embora levando o celular dela. Esse casal manteve um relacionamento de 3 anos e eles estavam separados há cerca de um mês após um desentendimento. Ela já havia denunciado o agressor por 2 oportunidades após ele bater nela. Inclusive, uma medida protetiva estava em vigor, mas ele descumpriu essa ordem judicial e foi até o encontro da vítima proferir o disparo. Ela foi encaminhada ao hospital, passou por uma cirurgia no rosto, fez a remoção do projétil no Hospital Centenário em São Leopoldo e possui um quadro clínico estável no momento. Após cometer o crime, o homem interceptou um veículo que estava sendo conduzido por uma mulher e obrigou que ela o levasse até uma vila que fica a cerca de 2 quilômetros do local do crime. A motivação para ele ter atirado contra a ex-companheira seria
uma traição que ela haveria cometido enquanto eles ainda mantinham um relacionamento. Vale ressaltar também que este homem possui antecedentes já, além dessas agressões, ele também possui passagens por posse de entorpecentes. Também consta nos arquivos policiais um homicídio cometido no ano de 2014, no qual ele foi inocentado no processo judicial. Vamos suavizar. Meio ambiente. Baleias francas foram avistadas no balneário Cassino, no sul do estado. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a espécie está classificada como em perigo de extinção. Os mamíferos apareceram no início dessa semana e foram registrados por um drone do projeto Pinípedes do Sul. E é com o coordenador desse projeto que a gente fala agora via Skype, o Sérgio Estima, que está nos acompanhando a partir desse momento. Oi, Sérgio, boa tarde para você. As imagens que a gente já mostrou no início do programa de hoje mostram pelo menos uma baleia com um filhote. Essa cena é rara, Sérgio? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde ao programa assistente da RS Acontece. Sim, eles não são tão raros aqui no nosso litoral. Eles são mais comuns no litoral de Santa Catarina. Porém, todos os animais que chegam ao litoral de Santa Catarina passam pelo litoral do Rio Grande do Sul. Então, principalmente no inverno e na primavera, nós temos a grande alegria, né, de avistarmos principalmente as fêmeas com seus filhotes no nosso litoral. Agora, Sérgio, o que chamou a atenção é que esses animais estavam bem perto da costa, né? Sim, é uma espécie que durante o período reprodutivo e o período de amamentação, elas procuram as águas mais calmas e mais quentes do nosso litoral, né, de Santa Catarina, para amamentar os seus filhotes. Então é bem comum, né, elas aparecerem bem próximos da praia, muitas vezes até atrás da arrebentação, onde a gente tem o prazer de avistar esses animais, até muitas vezes de pontos fixos da terra. Pois é, a imagem é muito bonita mesmo, muito bacana de ver. Vocês, inclusive, estão pedindo para que pessoas que avistem, que vejam essa cena, que falem para vocês, né? Sim, exatamente. Esses registros são super importantes. Agora a gente fez 2 registros. O primeiro foi no dia 31 de julho, que por acaso é o Dia Nacional da Baleia Franca, né? E nós reavistamos esse animal com o seu filhote, praticamente 65 quilômetros mais ao norte do primeiro registro, no dia 6. Então a gente vem acompanhando esse animal e mais informações sempre são bem-vindas para os nossos registros. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Sérgio? Então, NEMA, podem ligar para a nossa sede, né? O nosso telefone é o código 53 3236 2420, ou pelo nosso e-mail, que é nema@nema-rs.org.br. Agora, Sérgio, o trabalho de vocês é feito, pelo que eu estou percebendo, por observação, né? Como é que é fazer essas observações? Conta mais, a gente ficou curioso para entender como é que vocês funcionam. Então, nós monitoramos, né, o litoral do Rio Grande do Sul praticamente todos os meses para fazer os registros desses animais, tanto os animais vivos quanto os animais mortos na beira da praia. E durante esses monitoramentos, nós saímos da Praia do Cassino, vamos até o Chuí, e saímos da Praia de São José do Norte, vamos até a Barra da Lagoa do Peixe. Nessas oportunidades, né, a equipe, principalmente nesse período, fica já, como tem a chance de ocorrer essas avistagens, sempre fica uma pessoa observando para o mar também para tentar avistar as baleias durante esse período. Tá bom, então quem quiser avistar vai ter essa oportunidade, porque elas geralmente aparecem nessa época do ano, né? É isso? Exatamente. Agora até a primavera é um espetáculo que todas as pessoas podem observar, e quem quiser observar com mais frequência e um maior número de animais, o litoral de Santa Catarina, no Brasil, é o local mais adequado para fazer observação e o turismo de observação de baleias no nosso litoral. Das baleias francas, claro. Obrigada, Sérgio. Um bom trabalho para vocês, viu? Muito bacana. Obrigada pela participação. Bacana, né? Vamos falar de IPTU. O pedido de renovação de votação do IPTU já está nas mãos do relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o vereador Márcio Binzeli. Ele tem até a próxima quinta-feira para examinar o caso. Os detalhes vêm com o repórter Jonathan Bittencourt. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. O vereador tem realmente até a próxima quinta-feira para apresentar o seu parecer a respeito do assunto. No entanto, se ele achar necessário, ele pode prorrogar por mais 6 dias úteis, que se esgotam, então, no dia 23 de agosto. O projeto que revisa a planta do IPTU foi aprovado por 22 votos a 14 em 30 de abril.
O número mínimo de votos necessários para aprovação era de 19, a diferença de 3 votos. Foi justamente esse aspecto que o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, levou em consideração para pedir que a votação da matéria do IPTU seja realizada novamente, porque, segundo ele, no regimento interno da Câmara de Vereadores consta o seguinte ponto, em que, havendo 3 votos ou menos de diferença entre o mínimo necessário e o número de votos conquistados para aprovação de uma matéria, ela pode ser votada novamente, se houver, é claro, o pedido. Obrigada, Jonathan. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um incêndio que assustou os moradores do litoral gaúcho nesta manhã. A gente já volta. Estamos de volta com o RS Acontece, vamos juntinhos até as 2h30 da tarde. Vamos falar de um sustão que aconteceu lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Moradores de Atlântida, em Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho, levaram um susto nesta manhã. Foi por causa de um incêndio que atingiu o tradicional restaurante Bali Hai. O fogo começou por volta das 7 horas da manhã. Os bombeiros de Capão da Canoa atenderam a ocorrência, mas as chamas eram tão altas e fortes que eles precisaram do apoio dos bombeiros de Osório. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Ninguém se feriu, mas olha só que sustão. Imagina o tamanho lá das chamas, hein? Muito fogo lá no Bali Hai. E ainda falando em incêndio, um homem ficou ferido após um incêndio em um apartamento no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Foi nesta madrugada. O fogo começou por volta das 2h30 da madrugada e foi controlado pelos bombeiros. O morador do prédio ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. A motivação do incêndio ainda não foi divulgada, mas segundo informações da Brigada Militar, o incêndio pode ter sido causado, gente, por um cigarro. Uma pessoa morreu e outras pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo desceu desgovernado em uma rua que liga a RS 020 ao bairro Viaduto. O caminhão invadiu a feira do produtor da cidade, atingindo em cheio 2 residências e outros 2 automóveis. O caminhoneiro morreu na hora. Os bombeiros não chegaram a confirmar a quantidade de pessoas feridas. As imagens são impressionantes. Uma pessoa morreu em um acidente na cidade de Canoas, aqui na região metropolitana. 2 carros colidiram, foi na Avenida Getúlio Vargas, no bairro São José. O motorista de um Peugeot, um homem de 31 anos, acabou morrendo no local. Uma outra pessoa de 40 anos que estava no outro carro envolvido, um Ford Fiesta, ficou ferida e precisou ser levada para atendimento médico. E atenção aos moradores da Zona Norte aqui de Porto Alegre, o bairro Santa Maria Gorete está sem água desde as 9 horas da manhã. Esta é a penúltima etapa de desativação da rede antiga e interligação da nova rede de água da região. O abastecimento deverá normalizar à noite. Se após a normalização algum morador ainda estiver sem água, o responsável do imóvel deverá ligar aí para o 156 e discar a opção 2 para solicitar a ligação à nova rede. No retorno do abastecimento, atenção, a água pode ficar um pouco mais escura. O DEMAI lembra que essa e outras mudanças são causadas por micropartículas que não são prejudiciais à saúde. E os contribuintes já podem consultar se estão no 3º lote de restituição do imposto de renda. Esse lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário será realizado no dia 15 de agosto. Ao todo, serão pagos quase 4 bilhões de reais. Para saber se você aí foi contemplado, basta acessar o site receita.economia.gov.br ou ligar para o número 146. Por esses canais, é possível acessar o extrato da declaração. Vamos para mais um rápido intervalo. Em instantes, nosso assunto é inovação. A maior pré-aceleradora de startups do mundo, com sede em Porto Alegre, está formando uma turma de especialistas em startups. Ficou curioso? Então, não sai daí. A gente já volta. Pois todo mundo que assiste o RS Acontece sabe, futuro ou melhor, presente. O RS Acontece é fã de ideias inovadoras. Estamos sempre de olho na tecnologia e na evolução. Por isso, o nosso papo agora é sobre startups.
O Founder Institute, maior pré-aceleradora de startups do mundo, que surgiu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem sede aqui na capital e está formando a sua primeira turma. Olha, um processo tão desafiador e curioso que nós convidamos um dos diretores da Founder e uma formanda para conversar conosco. É o Michel Costa e a Veridiana Cavaleiro. Eu vou lá conversar com eles, sejam muito bem-vindos aqui ao RS Acontece. Primeiro, antes de tudo, eu quero saber do Michel, o que é, conta um pouquinho mais o que é o Founder Institute para a gente. A gente comenta que é uma jornada, né? E hoje essa jornada acontece já em 225 cidades no mundo. Já passaram 6.000 empresas, 6.000 startups fizeram isso. E o grande propósito é que a gente possa formar 100.000 novos empregos. Então, diferente de outros programas de competições de startups que a gente tem muita conexão, o Founder busca dar todo o suporte para que as ideias virem resultados. O valuation, né, que é o valor de mercado dessas empresas no mundo hoje que passaram pelo programa, já ultrapassa 20 bilhões de dólares. Então, durante 90 dias, a gente submete uma quantidade de alunos que passaram por uma série de etapas para serem escolhidos. Então, não é simplesmente se inscrever, ele tem que ser selecionado. Então, ou seja, para entrar já é uma cadeira elétrica, digamos assim. Já é. Tem que estar bastante disposto, né? Não é só os eventos presenciais, são mais de 30 horas semanais de conteúdo, de trabalho e uma interação muito grande com quem já fez. Então, eu acho que as duas entregas maiores da Founder é aprender com quem já fez. Então, aqui no Rio Grande do Sul são 42 mentores de altíssimo gabarito, Tito Guzmão da Warren, Juliano Murlick da Trider, Márcio Accorsi da WED, então pessoas que já realizaram, que já entregam e mais todo o suporte do conteúdo que tem que fazer para a ideia acontecer. E não é no carinho, né? Vamos dizer que não é na base do amor. Eu quero saber da Veridiana. Veridiana, não, assim, a conta da realidade para a gente. Como é que foi participar? Você que é uma das formandas, né? A tua startup é o Agidesk, né? Exatamente. Conta pra gente como é que foi esse processo. Realmente é muito desafiador. Primeiramente, boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que nos assistem. É realmente desafiador. Já começa que a proposta é que a tua ideia ela vai ser batida. Que você vai apanhar e que vamos desmontar a tua ideia. Vamos ver se a tua ideia é boa mesmo. Tu chegaste com uma ideia lá pronta? Sim, já cheguei com uma ideia formada. Nós já estávamos encaminhando algumas coisas sobre o Agidesk. E aí ali dentro ela foi testada a ferro e fogo. O Michel, ele tem essa cara de bonzinho, mas ele é o terror das startups. É uma experiência magnífica. Dá uma alegria muito grande ter conseguido passar por esse processo. A proposta é 3 anos em 3 meses. Meu Deus. E realmente isso acontece. E o que é o Agidesk, faz o quê? Qual era a tua ideia? O Agidesk ele é uma plataforma para gestão de atendimento e gestão do trabalho. O nosso foco é aumentar a produtividade dentro das pequenas e médias empresas, integrando todas as áreas de negócio em uma plataforma, onde eu consigo fazer o atendimento interno das empresas e também levar isso para fora, através de um portal de atendimento ao cliente, que as empresas possam atender o processo dos seus clientes também, aumentando a produtividade das suas equipes. E o que chegou para ti? Tu chegou com uma ideia, o que foi modificado, assim, de uma forma bem simplista da gente explicar? O que mais te chamou a atenção? Tu estava com aquela ideia fixa, não, isso não funciona. O que mais te chamou a atenção que teve que mudar? Primeiro que a gente acredita que empreendedorismo é fácil, que a gente vai chegar com uma ideia ali, vai botar na rua e ela vai funcionar. Mas aí tu começa a perceber que ela tem que ser validada com os clientes. Então a gente começou a bater de porta em clientes, em possíveis clientes da Agidesk e testar se aquela nossa ideia realmente solucionava o problema que se propunha. E nesse contexto, muitas coisas foram modificadas. Por exemplo, eu queria muito colocar a parte de gamificação. Não, vai ser uma plataforma gamificada e vai ajudar as empresas a divertir os colaboradores no trabalho. A gente começou a perceber que não era isso que os empreendedores queriam. Eles queriam aumentar a produtividade através de uma plataforma simples. Então a gente muda um pouco o direcionamento, foco do roadmap do produto para adequar à realidade do mercado. Muito top, hein, seu Michel? Michel, me diz uma coisa. Disseram que tu tem cara de bonzinho, de malzinho, como diz a Veridiana, mas tu é bonzinho. Não, sou gente boa, sou gente boa. Me conta uma coisa, o que é ter uma ideia? Quando uma ideia pode se transformar numa startup? Eu acho que esse é uma grande... Quem souber essa pergunta, a resposta dessa pergunta... Ganha o show do melhor. Domina, mas o que a gente vê é que não muda muito no mundo de startups, né? Então a gente sofre bastante com eles porque eles vêm cheios desses termos modernos, gamification, inteligência artificial, enfim. E o mundo real é aquilo que tu faz muito bem feito. Então o Agidesk foi uma
das startups de destaque, porque eles têm 15 anos de experiência, eles já atendiam esse mercado, eles entendiam as demandas. Então, o princípio da ideia, né, é fazer com que ela seja validada. Alguém tem que precisar daquilo de verdade. Ou seja, serviço. Serviço, né, e transformar de alguma forma a vida das pessoas. E essa ideia não pode resolver o meu problema, porque se ele resolver só o meu problema, ele não vende, ele tem que resolver o problema de muitas pessoas. Então, o maior desafio é a validação. E o que a gente utiliza muito com eles é que validar é um processo ao contrário que a gente tem que fazer no cérebro. Porque normalmente a gente, quando tem uma ideia, é como se fosse um filho. Ninguém acha defeito no filho. E eles têm que fazer o processo ao contrário, eles têm que invalidar a ideia. Eles têm que tentar destruir a ideia para que ela fique de pé. Então, quando tu faz esse processo, tu precisa ir para a rua, tu precisa receber não, tu precisa ver. Porque uma coisa é a pessoa bater nas tuas costas e dizer, Veridiana, que legal, o Agidesk, a outra é assinar o boleto, a outra é pagar, a outra é começar a usar, a outra é falar bem. Então, tem uma caminhada que a gente tenta só tirar um pouco desse glamour, né? Então, o que a gente brinca, que eles ficam assim, reclamando da gente um pouquinho, é que a gente diz que a amizade a gente faz no Facebook, a gente foi lá para ganhar dinheiro. Então, a gente fica bem focado para dizer que é melhor essa desconstrução acontecer dentro de casa, num ambiente controlado, com gente que quer fazer, do que fora, né? E o diferencial do nosso programa em relação a outros é que nós somos sócios deles. Ao final do programa, a Founder distribui 4% que compra, a gente compra ao final do programa 4% das startups em até 5 anos, quando elas receberem o primeiro aporte financeiro, e os mentores são sócios, os diretores são sócios, os colegas de turma são sócios e toda a rede mundial também é sócia. Então, todo mundo se comporta para fazer aquela ideia dar certo. Então, é muito mais colaborativo do que simplesmente uma competição que vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. E a gente viveu muito isso. A Veridiana tem um perfil muito comercial, o sócio fundador dela é um perfil muito técnico, e algumas pessoas não tinham os técnicos e os comerciais. E a troca na turma, que não é uma competição, eles começam a se ajudar. Então, o objetivo final é como é que eu valido essa ideia, e depois que eu valido essa ideia, como é que eu coloco ela no mercado. É um pouco mais prático. Quantos formandos são? Quantas startups? A gente dizia para eles e eles não acreditavam. Então, foram 140 selecionados, 25 começaram e se formam hoje só 5 fundadores. Esses 5 fundadores têm 2 startups. Então, a Agidesk, que é a que está aqui representando a turma, porque é a que já tem cliente, que já está no mercado, e o e-ticket, que é um ticket de alimentação e refeição digital, que também tem um bom potencial de mercado, mas ainda não tirou o seu primeiro pedido, vamos dizer assim. Então, é um funil muito grande, né? Por que tanta desistência? Porque o processo realmente... São 3 fatores básicos. Tem uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor, né? E às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande de querer ter a empresa, né? Eu dou muita risada quando chego assim, não, eu vou ser empreendedor para melhorar de vida, para poder ir na academia, para poder ter os meus horários, né? Que não acontece. Então, isso é um fator de chegar na realidade, mas se aproveita isso. O fator maior de desistência é realmente ter tempo para poder fazer tudo que o programa exige. Então, a gente quer trabalhar e quer fazer esse trabalho também junto. E o último realmente é quando a ideia não funciona e aí faz. Todo mundo que roda, entre aspas, ou que não é aprovado, a gente tem um termo que é o dropout, quando cai, ele tem o segundo semestre. Então, a partir de novembro, quando a gente recomeça o segundo semestre, que vai ser a segunda turma em Porto Alegre, todo mundo tem a chance de retornar. Hoje, na formatura, inclusive, 3 startups que não estão concluindo o processo permaneceram estudando e se preparando e vão apresentar suas ideias hoje já para o próximo semestre. Muito obrigada. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando sobre inovação, tecnologia, ideias boas. Mas a gente vai agradece. Encerrar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Um bom evento para vocês. Parabéns por ter passado aí pela cadeira. Uma grande empreendedora, que também é uma coisa bem importante para nós. Que legal. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações. Você que sai daí, vai falar sobre dança. Então, não sai daí. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Deu ouro! Ontem nós mostramos aqui no RS Acontece a expectativa dos cavaleiros gaúchos Rodrigo Lambre e Eduardo Menezes, integrantes da equipe de salto no Pan de Lima, que estavam prontos para disputar a final por equipes. Pois olha só, os atletas brasileiros fizeram bonito e garantiram o hexa na modalidade. E a gente recebeu um recadinho deles, olha só que orgulho. E aí, galera! Essa medalha é nossa. Um abração para todo mundo aí. Que show! Parabéns, 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 parabéns.
Os números mostram que andar pelas ruas da capital requer muita atenção. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados 40 acidentes com mortes aqui em Porto Alegre. 17 deles foram atropelamentos. Hoje é o Dia do Pedestre e pensando na segurança de quem anda pela cidade, a IPTC está realizando uma série de ações de conscientização. A gente volta a falar com o repórter Tiziano Kessler. Bom, Tizi, são medidas simples aí, né, que podem salvar vidas. É verdade, é uma preocupação das autoridades de trânsito de todo o país e aqui na capital do Rio Grande do Sul não é diferente, Gabi, principalmente porque há dois fatores muito preponderantes nesses casos de mortes por atropelamento. Eu já tenho alguns dados que eu recebi atualização agora há pouco, a gente está aqui em frente à estação rodoviária do pessoal da IPTC, foram 48 mortes, incluindo já o mês de julho aqui na capital gaúcha, dessas 22 foram mortes de pedestres. E um outro alerta, desses 22 pedestres que morreram no trânsito aqui da capital, 12 são pessoas com mais de 60 anos, ou seja, são idosos. E é por isso que o pessoal da Educação para o Trânsito, da IPTC, o Azulito, estão aqui nessa faixa de segurança que é bem movimentada, da estação rodoviária na região central da capital gaúcha, conversando com os pedestres, passando algumas orientações para que o pessoal possa fazer a prevenção. Agora ali, o boneco da IPTC fazendo essa orientação. E eu estou aqui também com o Paulo Ramires, que é o diretor de operações da IPTC, que vai nos falar sobre essa preocupação com o pedestre hoje, Dia do Pedestre, Paulo. A gente falava, muitos idosos morrendo atropelados e tem ainda a questão do celular e do fone de ouvido. Exatamente. Então, o que a gente tem observado através dos dados que a gente apurou nesse primeiro semestre é que um número muito alto desses óbitos por atropelamento com pessoas idosas acima de 60 anos. Então, hoje, a gente, no dia do pedestre, a gente está trabalhando com um enfoque de orientação. Não só da pessoa idosa, do pedestre em geral, mas com muita atenção, com muita orientação para a pessoa com mais de 60 anos que acaba perdendo a mobilidade. Principais cuidados que vocês recomendam? Principais cuidados, a pessoa se colocar sempre numa postura preventiva, né? Observar o que está acontecendo, ficar atento, a pessoa idosa ter a plena conhecimento ou tomar ciência da sua condição de mobilidade reduzida à medida que a idade vai avançando e principalmente para os mais jovens a questão do uso do celular. Quando a gente for atravessar a rua, não pode estar usando o celular, é um fator de desatenção que tem causado acidentes, não só para motoristas, mas também para pedestres. Em especial quando a gente identifica que a pessoa está atravessando a rua, andando no ambiente urbano, com fones no ouvido, escutando música, enfim, som muito alto, acaba não percebendo tudo que está acontecendo no seu redor. Um outro motivo de alerta é que não existe uma região exata da cidade que ocorrem esses acidentes, é por vários pontos distintos. Exatamente, a gente tem um levantamento, a gente tem um mapeamento de cada um desses acidentes, com óbitos e também aqueles que não resultaram em morte e que a gente vai trabalhando, mas não tem assim um local da cidade que tenha um número muito elevado desse tipo de ocorrência. Por isso que é importante que a pessoa saiu para a rua, está no trânsito, está no ambiente urbano, que tenha muita atenção e principalmente um comportamento preventivo para poder prever alguma situação de risco e se defender. Entre o comportamento preventivo está o que esse pessoal aqui na frente está fazendo, né? Passando na faixa, cruzando na faixa de segurança. Isso é fundamental, né? E os motoristas também precisam respeitar. Há muitas infrações nesse sentido? Há infrações, não tenha dúvida, e a gente também faz um trabalho voltado para a fiscalização, para a educação e orientação dos motoristas. Tá? Mas é importante também que a gente observe que o acidente é causado por uma série de fatores. Né? Não é só pelo motorista desatento ou pelo motorista que não está cumprindo a regra. Também pela postura do pedestre, se não for uma postura em que ele se coloque com segurança, ele pode estar se colocando em risco e colocando também outras pessoas em risco. Então, atravessar na faixa de segurança, quando for semaforizado, esperar um momento onde o boneco aparece, onde esteja verde o pedestre, é fundamental. Bom, a gente vê que o pessoal aqui está gostando. Vamos tentar, Paulo, só um pouquinho. Eu quero conversar com essa senhora aqui. O que a senhora está achando desse trabalho de conscientização, a senhora que é pedestre nesse momento? Muito bom. Ótimo. Valeu o alerta. O que aprendeu aqui? Estou aprendendo cada dia mais. Cada dia mais. A senhora se cuida na rua? Muito. E cuido muito. Sempre atenta? Sempre atenta. Obrigado. Como é que é seu nome? Manuela. Dona Manuela, aqui atravessando na faixa de segurança. Muito obrigado também ao Paulo Ramires e a gente acompanhando, Gabi, o trabalho da equipe de educação para o trânsito da IPTC nesse Dia do Pedestre com esse alerta.
celulares, não na hora de atravessar a rua, fones de ouvido e um cuidado especial, especialmente para os idosos. Verdade, Tício. Muito obrigada pelas informações. E aí, prontos para bailar? Acontece de amanhã até domingo no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, a Macarenando Dance Concept. Uma experiência artística que tem o objetivo de mobilizar pessoas e provocar transformações. E é sobre isso que eu converso agora com a Daniela Aquino, que é coreógrafa e bailarina. Daniela, que transformação é essa? E quem for lá assistir vai sair como transformado? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. A transformação acontece em cada um, né? A arte tem esse poder, essa magia, né? De te levar para outros mundos, te deslocar de um real duro, né, e te levar para um real que está mais ligado ao imaginário de cada um. É isso que a gente procura fazer nesses 5 anos de trabalho, é proporcionar às pessoas novas experiências através da arte, da dança principalmente. Dá para a gente contar um pouquinho o que as pessoas vão ver no palco do São Pedro, que é maravilhoso. Só de estar lá já é um espetáculo. Sim, é uma experiência muito especial, né? Tá nesse palco que é o principal palco dos gaúchos, digamos assim, né? Então a gente vai apresentar 4 obras coreográficas, começando amanhã com Abobrinhas Recheadas, Dança e a Letra, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, é onde o procedimento de gesto literal das músicas populares brasileiras acontecem desde 2015, a gente pesquisa. Depois, sábado, a gente vai fazer às 18 horas, Dança e a Letra, Rei Roberto, daí com músicas só do Roberto Carlos, né, as mais ouvidas, as mais pedidas e algumas assim que estão um pouco mais no lado B do Roberto também. E fazendo um crossover um pouquinho com o Caetano Veloso, que é o espetáculo das 21 horas do sábado. Então, tanto no Rei Roberto como Caetano, Dança e a Letra, vão aparecer músicas que os dois cantaram. Ah, que lindo! Né, em contextos totalmente diferentes, assim. E para fechar essa mostra coreográfica no domingo, às 18 horas, tem Das Tripas Sentimento, que é um espetáculo dirigido pela Juni Machado. Ele foi montado pela primeira vez em 2000, agora tem renovação no elenco e também renovação de proposta coreográfica, mas sempre mantendo aquele espírito combativo, né, da arte que a Elis nos deixou como legado, né, que a gente tem que cavar, cavar seguir, né? e seguir sorrindo, se possível. Agora, Daniela, não é só dança, tem também um bate-papo, tem conversa, isso também já é uma tradição dos eventos de vocês. Isso. A Macarenando gosta de aproximar o público, de ter esse contato direto, essa comunicação direta, e ao longo desse ano a gente tem feito as conversas Macarenando com temas variados. Esse último, por exemplo, a gente falou sobre o machismo na dança, que é uma realidade, né, que acontece. E para fechar mais na comemoração, a gente vai falar um pouco da gente também. A gente vai falar da trajetória, dos procedimentos de criação, das nossas referências artísticas, né, de tudo isso. E isso me abre já um gancho para eu te perguntar por que Macarenando? Macarenando por causa da Macarena. Justamente dessa marca de dança no mundo, né, que é também uma forma da gente trabalhar com a cultura pop, né? Transduzir o que já está no mundo aí, trabalhar com o que já se tem, que são coisas muito caras para nós, né? Essa transformação segue. Então, sábado, a partir das 9h30, quem quiser chegar, é entrada franca, as conversas são entrada franca. A gente vai falar da gente, vai responder as perguntas que o público tenha e também a gente vai falar de outros trabalhos que não vão estar contemplados nessa mostra, que é, por exemplo, uma imersão de terror que a gente faz, que é a Casa do Medo, que tem também um público que foge um pouco desse público que frequenta os teatros, enfim. E como que é isso? A Casa do Medo? Que envolve a dança também? A Casa do Medo, então, como nós majoritariamente trabalhamos com a dança, assim, ele envolve a dança na maneira de pensar coreograficamente como ocupar uma casa, né, que é onde a gente faz. A Casa Cultural Tony Petz, hoje Casa de Teatro, novamente. A gente ocupa essa casa, nós fazemos 8 sessões por noite, cada sessão, em média, 50 minutos, né, num período X do mês, tem temporadas agora, setembro, outubro e novembro. E aí a gente trabalha um tema, por exemplo, a Casa do Medo original fala das próprias lendas urbanas que rondam essa casa, né? Onde muitas pessoas dizem ouvir coisas, sentir coisas que podem fugir um pouco
do que é chamado... Por isso que a arte é algo tão maravilhoso e realmente nos transforma, nos teletransporta para outros, para locais que a gente nem imagina, né? E isso é importante, isso é o principal da arte, né? É te trazer aquela leveza, trazer conhecimento. E através da dança, então, isso é fantástico, né, Daniela? Exatamente. Então, todo mundo convidado que quiser ver um pouco dessa preparação de vocês. São 5 anos, né? Quantas pessoas fazem parte 5 anos, nossa, do muitas projeto? Pessoas. Hoje, a gente pode dizer que a equipe Macarenando, para esses 5 anos, conta com 20 pessoas. Em torno de 20 pessoas trabalhando. Não vamos contar mais, porque quem quiser vai ter que ir. Vai ter que ir lá conferir, então, no Teatro São Pedro. Então, é só procurar nas páginas do Facebook, nas redes sociais. Obrigada, Daniela, pela tua participação e um bom evento para vocês, tá bem? Muito obrigada. E a edição de URS Acontece de hoje vai ficando por aqui. Você tem outras notícias às 10 para as 7 da noite no Band Cidade. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.